já gravando, tá botando para gravar. Show de bola. Legal, obrigado, Pedro. Bom, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui mais uma vez numa palestra. A gente sabe que a maioria de vocês estão trabalhando o dia inteiro e chega nesse momento, está ali dando seu gás para conseguir terminar a engenharia, e mesmo assim, com toda a dificuldade, vocês ainda estão dando mais um pouco de gás para assistir essas palestras. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês, espero que vocês gostem. E hoje a gente tem um cara aqui que é prata da casa. Então a gente vai trazer para vocês, né? Já trazer o meu boa noite aí para o Valcir. Valcir é engenheiro aqui, prata da casa, engenheiro de automação e controle, que nem eu aqui. A gente era contemporâneo, né? Na faculdade. E o Valcir, ele fez automação e controle aqui na Unilins, fez pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, também aqui na Unilins, há quase 10 anos, né, 9 anos já trabalha na JBS Biodiesel, ele é coordenador de manutenção e desenvolvimento de trabalhos relacionados a treinamentos técnicos, tendo como foco desenvolver os operadores e mantenedores, além de diversas qualificações, como também aplicação das rotinas PCM, SDCA, PDCA, Kaizen, 5S, entre outras, fora o gerenciamento de vários outros indicadores de manutenção. Então, para quem gosta aí de manutenção, a parte de mecânica, manutenção e elétrica, hoje é o dia de você até gravarem essa palestra. Também tem uma parte muito interessante, que é a aplicação da ferramenta Firmeia. Isso daí, com certeza, é um grande diferencial para vocês. Vale a pena assistir. Fora que tem de gerenciamento de processos, né, utilizando a automação como ferramenta de intertravamentos para equilíbrio reacional e também segurança dos mesmos. Bom, com esse preâmbulo aqui, eu começo dando as boas-vindas, Valcir. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo. Eu sei que você está tirando um tempo aí da sua família para compartilhar o seu conhecimento. Então, muito obrigado, boa noite, né? E, bom, a partir de agora, a apresentação é sua, Valcir. Ok, Valcir, professor. está escutando? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Oh, Vamos então lá, a tá bom. apresentação é sua, Valcir. Seja bem-vindo. Bom, professor, muito boa noite aí ao senhor, a todos. Muito obrigado aí pelo convite, pela apresentação aí. É um prazer enorme aí estar com vocês, compartilhando conhecimento, experiência aí que esses 9 anos de estrada trouxe pra gente, né? Como o senhor já falou, sou prata da casa, me formei na Unilins aí em 2013. E estou aqui para compartilhar com vocês o que a estrada tem ensinado para a gente aí, né? O campo, né? O chão de fábrica. São 9 anos de experiência que a gente tem acumulado aí. E o objetivo aqui é a gente falar mesmo dos problemas que acontecem na indústria, os tipos de manutenção que nós fazemos, como o engenheiro deve pensar, o que o engenheiro vai encontrar de problemas aí no dia a dia. Imagino aqui que nós temos aqui várias engenharias, né, vários alunos de engenharia mecânica, elétrica, automação, uma equipe multidisciplinar, né? Então vocês vão perceber que a manutenção aí, ela requer uma formação aí bastante aí adversa, diversificada, de conhecimento. Então o intuito aqui é compartilhar com vocês a rotina, o dia a dia, aquilo que a gente realmente pratica e fala, né? E nós somos responsáveis numa indústria aí. Valcir, só antes de começar, deixa eu só passar algumas coisas, me perdoa tá interrompendo. Tá? Fique à vontade. Pessoal, à medida que o Valcir vai passando os slides e tudo mais, se vocês tiverem questionamento, deixe o questionamento ali no chat, tá? Que ali no final da apresentação dele, eu vou pegar o chat, relacionar as perguntas e aí eu vou fazendo as perguntas, tá? Outra coisa também, a gente vai ter no final da aula, eu vou passar o link, né, para vocês fazerem ali a presença, né, ter a presença,
E eu vou pedir para algumas pessoas que estão com a câmera aberta, apareceu até gente sem camisa, lembrar que a gente está gravando e vai subir para o YouTube aí. Então, quem quiser, quem não quiser aparecer sem camisa aí no YouTube, por favor, só toma esse cuidado, tá? E aí, qualquer coisa, é só me chamar, eu vou estar atento aqui no chat. Bom, Valcir, peço desculpas de novo, devia ter falado isso antes. Não, a partir tranquilo. de agora está com você. Professor, fica à vontade. Se precisar me interromper a qualquer momento, fica à vontade aí. Tá certo. Tá bom? Pessoal, vamos lá então, né? Falar um pouco aí da minha trajetória aí, né? Nesses 9 anos do mercado corporativo, né? Às vezes vocês estão olhando e falando, pô, mas e aí, essa bagagem aí, como é que ele adquiriu, como é que ele chegou a esse ponto, com essa experiência, né? O Valcir se formou como um de vocês que vão se formar aí logo logo, ou estão se formando, e teve que encarar o mercado de trabalho e começar como estagiário. Não tinha outra escolha. Eu comecei a trabalhar em 2012 na JBS, no último ano de faculdade, que eu consegui o estágio, né? Por quê? Eu não tinha tido ainda experiência com a indústria, não tinha vivido ainda o chão de fábrica. Então, através de um programa de estágio, de um eletricista que estudava com a gente no Lins, conseguimos esse estágio. E na divisão Couros, né, passei por um outro negócio antes de chegar na Biodiesel. Na divisão Couros, ali nós começamos a desenvolver conhecimentos voltados para planejamento de manutenção. E nesse 1 ano que eu fiquei na Couros, fui ali adquirindo no chão de fábrica, né, com eletricistas, mecânicos, instrumentistas, né, caldeireiros, soldadores, a gente foi pegando no chão de fábrica a rotina, né, a bagagem que esses grandes profissionais têm. Então, essa primeira mensagem que eu quero passar para vocês é assim, a gente se forma, mas aí a gente vai ter que ter a humildade e aprender muito ainda com o pessoal do chão de fábrica. Às vezes você vai encontrar lá profissionais com 20, 30 anos de experiência, pessoas com muito conhecimento. Então, foi isso que foi o início aí da minha carreira, aí, né? Ter essa humildade de começar de baixo. Através do estágio no programa, depois surgiu uma vaga, né, para analista de manutenção, que é um planejador, né, o controlador de manutenção, na divisão Biodiesel, e através de entrevistas, né, comitê, e através do conhecimento que eu tinha adquirido na Couros, eu fui para a divisão Biodiesel, que é um outro negócio da JBS. Pude ali aprender os processos químicos ali, aplicar os nossos conhecimentos de manutenção, e logo depois as oportunidades foram surgindo para chegar onde eu estou hoje, né? Tenho muito que aprender aí, tem muita estrada, mas quero aqui comentar com vocês que o que eu faço hoje, né? Por exemplo, elaboração do orçamento anual, né, focado em manutenção de máquinas e equipamentos, lubrificantes e gráficas, ferramentas, manutenção civil predial. E também aos insumos contra a equipe de caldeira e solda. Nós temos nossos clientes internos, né, a manutenção, ela tem que atender a produção, laboratório, expedição. Então, nós temos que atender esses clientes da melhor forma possível, né, sabendo priorizar as atividades, tendo o grau de criticidade de cada uma das solicitações. Né. Cabe a nós, manutenção, às vezes, ali, tomar decisões em cima das solicitações que são pedidas para nós, porque para quem já trabalha na área, ou vocês que ainda não trabalham, ou vai encontrar isso no mercado, às vezes a manutenção é muito solicitada, muito, e às vezes congestiona. Então, cabe ao líder ali saber priorizar atividades. Tá? Gerir processos de automação, né? A nossa planta hoje de biodiesel, onde nós atuamos, ela é bem automatizada. Fica aqui ao professor, aos alunos, as portas abertas também, caso vocês queiram um dia fazer uma visita técnica para mostrar para vocês a planta industrial, o nosso supervisório, as atividades de manutenção. É só a gente esperar um pouco essa pandemia dar uma controlada, né? Infelizmente, isso tem aborrecido todos nós aí, de uma forma geral, mas já está o professor Vital, o professor Rua, sabendo que as portas estão abertas para vocês conhecerem um dia aí a indústria, o chão de fábrica aí. E também a aplicação de ferramentas da qualidade, do planejamento, né? PDCA, SDCA, Kaizen, 5S, visando a melhoria contínua dos processos.
Então, vocês vão perceber que vocês indo para a indústria, para o mercado de trabalho, vocês vão ver que nós nunca podemos se conformar com as coisas. Nós temos sempre que procurar melhorar sempre. A melhoria tem que ser contínua dos nossos processos. Se a gente se estacionar, a gente fica parado no tempo. Tá? E a aplicação da método FMEA aí, para a gente analisar modos de falhas de equipamentos. Tá aí o meu contato, quem quiser ficar à vontade depois ou no final, fazer perguntas relacionadas a algum tema específico, fiquem sempre à vontade aí. Vamos ao que interessa. Engenharia de manutenção aplicada a processos industriais. Primeiro, né, sobre o perfil profissional. Como eu disse aí, vocês vão se formar em engenharia mecânica, elétrica, automação, né? Cada um na sua área específica aí. Mas se a gente vê a definição do perfil profissional, a gente vai ver que a manutenção aí, ó, ela quer larga experiência industrial, grande experiência administrativa em abrangência empresarial, uma vez que o núcleo do conhecimento deve ser obtido por meio da prática, que é o quê? O campo, é aprender no dia a dia. Existe escolaridade universitária, engenharia elétrica, eletrônica, mecânica, e também, às vezes, a preferência ainda é especialização em administração, economia, já havendo cursos de pós-graduação, né? Por que economia e administração? Porque você vai estar ligado diretamente a custos, né? Investimentos, orçamento. Né? Muitas empresas, às vezes, ainda enxergam manutenção como despesas, né? Gastos, né? Na verdade, manutenção é investimento, e manutenção ela é estratégica para o negócio, né? Aí, além dos conhecimentos inerentes à escolaridade, deve ter profundos conhecimentos sobre programação e controle da manutenção, corretiva, preventiva, preditiva, além de conhecimentos básicos, né, sobre a organização e administração do trabalho. Então, isso aqui é muito importante, ter esses conhecimentos sobre programação e controle da manutenção. A manutenção, ela precisa ser planejada, controlada. Vamos seguindo aí. E se a gente for falar da engenharia de manutenção, são todas essas caixas que a gente trouxe aí, ó. Engenharia de manutenção, de materiais, indicadores, sistemas, monitoramento, plano de gestão, gestão de ativa, análise de falha, auditorias, gestão de energia, metodologia de confiabilidade da manutenção. Então, são muitas as caixas aí que a gente, de estudos profundos da engenharia de manutenção. Nós não temos tempo suficiente, né? É um curso de pós-graduação para você mergulhar a fundo aí nesses conceitos. Mas nosso objetivo aqui é a gente flutuar em alguns processos desses, para trazer para vocês bastante diálogos do dia a dia, diálogos práticos, problemas que nós enfrentamos e vocês vão enfrentar. Amanhã, talvez, vocês vão brigar por vagas focadas para supervisão de planejamento de manutenção, coordenação de manutenção, analistas. Então, vocês vão encontrar os problemas que eu vou citar aqui no dia a dia do chão de fábrica. Conceito moderno de manutenção. A manutenção, né, definida aí por Allan Kardec e Júlio Nassif, que são duas referências no mundo atual de hoje. Garantir a disponibilidade da função dos equipamentos e instalações, de modo a atender um processo de produção com confiabilidade, manutenibilidade, segurança, preservação do meio ambiente e custo adequado. Então, manutenção é muito mais além daquele quebra-conserta. Falhou, repara. Ela é o quê? Garantir a disponibilidade da função dos equipamentos. Eu tenho um determinado equipamento que ele faz uma função, uma motobomba, por exemplo, ele bombeia um fluido do ponto A para o ponto B. Eu preciso garantir a disponibilidade dela. É a responsabilidade do gestor de manutenção garantir que ela vá funcionar. A produção precisa dela, ela tem que estar disponível. Ela não pode falhar. Se ela falhar, é dinheiro parado, é produção parada, né? É custo envolvido aí. A responsabilidade é muito grande. Você vai atender o processo de produção com confiabilidade. Você tem que passar confiança em cima da disponibilidade daquele equipamento. E também segurança, né, pessoal? A segurança hoje está em primeiro lugar nas nossas atividades, pois a segurança deverá sempre ser inegociável aí. E também custo adequado. Você não pode falar, pô, eu faço a minha melhor manutenção, mas também você gasta um monte, absurdamente, estoura o orçamento. Não, peraí. Qual que é a melhor manutenção para fazer dentro do melhor custo possível aí?
Nossa apresentação, pessoal, ela está basicamente estruturada nesse ciclo PDCA. Tá? Vamos falar, pô, mas você usa isso? A gente usa no dia a dia. É uma ferramenta que nos auxilia muito a resolver problemas. Vocês vão enfrentar muito problemas no dia a dia. Então, a gente precisa de auxílio para estruturar os problemas. Às vezes a gente para e pensa, pô, eu estou com um problema enorme, não sei por onde começar. Quando você organiza ele e começa a tratar em pequenos problemas, você vai ver que as coisas começam a simplificar. Então, por exemplo, o método PDCA, para quem nunca viu, você tem a ferramenta planejar, executar, verificar e agir. O que está dentro do P, que é o planejar? Primeiro passo de um gestor de manutenção é definir o que é a matriz de criticidade. Depois vou exemplificar o que é isso, tá? Vou trazer um exemplo de uma planilha para vocês entenderem o que é isso. Definir a matriz de criticidade dos seus equipamentos. Tem equipamento que é muito crítico, extremamente crítico, outros menos críticos, então você tem que saber identificar isso aí. Desenhar os fluxos do seu processo, ter um cronograma de planejamento de 52 semanas, que é o seu cronograma anual de manutenção. A sua manutenção planejada anualmente. Você precisa ter mapeado aquilo que você vai fazer durante o ano. Não é chegar lá, o que eu tenho para fazer hoje? Não é chegar a ficar apagando incêndio. Você tem que ter um planejamento. O FIMEA, que é uma ferramenta, aí, um método aí que é bem inovador, que auxilia muito nos planos de manutenção. Elaboração dos procedimentos. Pô, como eu vou fazer aquela manutenção? Qual que é o passo a passo? O que tem que ser feito? E definição das ordens de serviço, que é a ordem de serviço que vai determinar o que vai ser feito. Dentro do executar, vem as manutenções preventivas, que vou diferenciar para vocês, preditivas, detectivas, sensitivas, as corretivas planejadas e as corretivas emergenciais, aí juntos com a administração de recursos. Dentro da letra C, aí você vai o quê? Vai verificar através de indicadores a sua eficiência, a sua qualidade. E depois plano de ação. O que preciso melhorar? O que foi feito ali que não ficou legal? Aí você elabora um plano de ação para melhorar sempre o seu planejamento. Então, é um ciclo. Prestem atenção na ferramenta, né? É um ciclo, ela não para nunca. PDCA sempre aí, ó. A setinha vermelha, sinalizando que você sempre vai ter que melhorar algum procedimento e algum plano. Fiquem à vontade, pessoal, se quiserem perguntar alguma coisa, o professor também. Um pouco do histórico aí da manutenção, né? Na década de 30, a manutenção era muito focada aí no equipamento, né? Não tinha visão nenhuma estratégica. Você simplesmente consertou após a falha, quebrou, conserta, que foi a primeira geração. Na década de 60 ali, a segunda geração começou uma visão mais departamentalista, que a preservação dos equipamentos, pensando em mais disponibilidade, com menores custos. Na década de 90 começou a terceira geração ali, pensando em maior segurança, confiabilidade, sem danos ao meio ambiente, efetividade em custos e a gestão do ciclo de vida do ativo. E hoje, no mundo atual, no tempo atual, né, a manutenção centrada em confiabilidade, vocês já ouviram falar, para quem já trabalha na área, ou quem nunca trabalhou, vai ouvir falar muito no RCM, manutenção centrada em confiabilidade, que você vai gerir risco, né, aplicado ao seu ativo. A gestão do ciclo de vida dele. Todo ativo tem um ciclo de vida útil. Ele não é eterno. A eficiência energética e a sustentabilidade dele. Então, conceitos básicos de manutenção são todas as ações técnicas, né, como administrativas, que visam preservar o estado funcional do equipamento ou sistema. E uma definição da manutenção classe mundial consiste na metodologia de identificar as melhores práticas de manutenção existentes e comparar essas práticas com a performance da organização. Isso significa, os conceitos de manutenção são os mesmos, tanto aqui, em qualquer lugar aí do mundo. Cabe a cada um identificar as melhores práticas de acordo com o seu negócio, de acordo com a sua fábrica. Não adianta ter um plano de manutenção aqui para uma unidade aqui em Lins e aplicar o mesmo plano para uma unidade lá no Mato Grosso. Por quê? Os equipamentos, o estado de saúde deles são diferentes. As estratégias precisam ser diferentes. Então, você vai adequar o seu plano, a sua estratégia, de acordo com a sua realidade. Tá bom? Sobre planejamento, o que é um planejamento? O engenheiro, vocês, ao se formarem, vão se deparar muito com isso. O engenheiro precisa ser um analista, tomar decisões prévias
antecipadas, com sequência, metodologia. As coisas precisam fazer sentido. Para isso, ele usa materiais, dispositivos, ferramentas, mão de obra, para reparar um item de máquina ou instalação. Ele vai tomar decisões ali com recursos planejados, de forma organizada. E o que é o planejamento e controle de manutenção? O PCM. Vocês devem ter visto, ou quem não viu vai ver. O setor de PCM na indústria, o que o PCM faz, né? Ele é um órgão ou função dentro da empresa que efetua a programação e controle de trabalhos executados pela equipe de manutenção de campo. Então, o que eu vim trazer para vocês aí são dois conceitos que a gente chama de manutenção. Basicamente, a planejada e a não planejada. Aí, se a gente estratificar a planejada, são essas três caixinhas, a engenharia da manutenção, que a gente citou lá em cima, e esses dois tipos aí, a manutenção baseada no tempo e manutenção baseada na condição. Manutenção baseada no tempo. Simplesmente, um exemplo, você tem o seu carro, o fabricante fala que a cada 6 meses ou a cada 10 mil quilômetros, você tem que trocar o óleo. Então, porque o fabricante manda, você troca. Baseado no tempo, é isso. Cabe a nós identificarmos como gestor assim, será que realmente eu estou gastando o dinheiro aí porque é necessário? Ou porque eu só estou fazendo só porque o fabricante manda? Eu dei um exemplo do carro para vocês, tem que trocar o óleo do carro. Mas e uma fábrica que tem 1.500 equipamentos? Será que compensa eu a cada 6 meses ou um ano trocar o óleo de tudo? Quanto custa isso? Mais para frente eu vou explicar um pouco essa questão da gente questionar. Será que é a melhor manutenção baseada no tempo? Para alguns casos sim, outros não. Baseada na condição, que aí são técnicas que a gente usa no dia a dia, tá? Porque é a manutenção preditiva, sensitiva e a detectiva. Tá? Estou trazendo para vocês aqui, pessoal, só para a gente capturar. O diálogo que eu estou usando, as palavras, fazem parte da nossa rotina. Então, esses conceitos aqui, para quem já trabalha, já às vezes já vai se familiarizar com isso, só vai às vezes recordar. Mas para quem não trabalha, e às vezes vai encontrar isso numa entrevista, numa vaga que vocês vão participar, ou no emprego que vocês vão atuar, vocês vão encontrar isso. Que tipo de manutenção você faz? Baseada no tempo ou na condição? Ela é sistemática, ela é preditiva, ela é sensitiva, detectiva. E, lógico, tem a manutenção não planejada, que simplesmente é a corretiva. Aquela é um tipo de manutenção que a gente não deseja. O custo dela é alto, as consequências são enormes. É uma planta parada, uma linha de produção parada. Então, é dinheiro parado. Tá? Continua aí. A corretiva não planejada, que eu já expliquei, que é a questão do quebra-conserta, né? O equipamento perdeu sua funcionalidade. Eu estou andando com o meu carro, fundiu o motor. Vamos consertar. Custo elevado. Esse é o conceito. A corretiva planejada é quando o equipamento já apresenta sintomas de falha. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Né? Ele não perdeu totalmente a sua função. Dessa forma, você consegue planejar o reparo. Um exemplo. Vamos dar um exemplo do carro aí novamente. Seu carro está melejando o óleo lá do cárter. Melejando gotas. Então, ele apresentou um sintoma de falha, estourou algum retentor, estourou algum anel de vedação, alguma pancada ali, deu algum micro vazamento, microfuro. Porém, ele ainda não deixou de funcionar, você está andando com o carro. E aí, você vai parar para consertar esse sintoma da falha, ou você vai andar até fundir o motor? Então, mesma coisa é na indústria, né? No chão de fábrica. Os equipamentos conversam com você. Ele apresenta ali, às vezes, visivelmente, ou através de ruídos, né? Depois eu vou falar sobre isso, dos nossos 5 sentidos, alguma falha ali em estado inicial. E aí, você precisa já planejar a correção. Se ele quebrar totalmente, o custo vai ser muito maior. E ele pode quebrar numa hora que a produção esteja precisando de uma forma ali urgente. E aí, o prejuízo aí pode ser enorme. O tipo de manutenção preventiva nada mais é que o quê? A manutenção baseada em intervalos definidos de tempo, né? Conhecimento prévio da vida útil do equipamento. Por exemplo, você cria um checklist
uma vez por dia, eu vou verificar o nível de óleo do cárter do vácuo do compressor. Vamos lá, passar através da inspeção sensitiva, a gente consegue ver se o nível de cárter baixou ou não. Vamos acompanhar isso todo dia. Uma vez por semana, eu defino um plano que eu vou verificar o nível de óleo do compressor, do reservatório dele, né? E também vou engraxar os pinos, vou engraxar os eixos, a articulação do cardan e a rodagem. E também, uma vez por mês, eu defino que eu vou abrir a tampa traseira para lavagem interna. Então, aqui são exemplos de uma estratégia de um plano preventivo. Você tem um determinado equipamento, uma vez por semana eu vou reapertar parafuso, vou verificar a pressão dos pneus, verificar a borracha e substituir paleta. Tudo visando o quê? Garantir a disponibilidade desse equipamento, a funcionalidade dele. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, pode levantar a mão, se quiser que volta para falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Falamos da preventiva, vamos falar um pouco da preditiva, né, que é a manutenção baseada na condição ou desempenho. Você faz uma determinada inspeção do equipamento, você tem uma condição ali, né, alguma coisa de errado. Ela vem do termo predizer. Estou predizendo que aquele equipamento vai dar um problema, se eu não consertar a falha. Algumas técnicas de análise preditiva, tá, pessoal? Análise de óleo, análise de temperatura, termografia, análise de vibrações, ensaios não destrutivos, entre outros. Vou explicar cada uma das técnicas aí para vocês saberem a importância dessa manutenção baseada em condição. Primeira, análise de óleo. Lembra que eu acabei de falar do exemplo do carro? Vou lá, troco o óleo do carro, tudo bem, não gasto tanto. Mas e aí? Uma indústria onde você tem 1.500 equipamentos. Ou seja, mas existe isso? Existe. Onde eu trabalho é isso. É 1.500 equipamentos que a gente tem que fazer manutenção, cuidar e garantir a confiabilidade dele. E aí, eu vou trocar óleo de tudo? Não, eu vou fazer análise desses óleos. É muito mais barato. Vamos fazer uma correlação do óleo com o sangue do ser humano. A gente, uma determinada periodicidade, deveríamos fazer exames de sangue para ver nosso estado de saúde. Né? Quem não faz, deve fazer. Mesma coisa o óleo ali é o sangue do equipamento. Você faz uma análise do óleo, você vai lá e coleta ele, faz algumas análises específicas no laboratório, você consegue perceber alterações de viscosidade dele, se ele está se degradando ou não, a rigidez dielétrica, se ele está contaminado ou não. Você consegue várias respostas ali, com um custo bem mais em conta. Com isso, você toma decisões. Pô, esse óleo aqui não preciso trocar, o estado desse óleo está ok, não preciso agir, ele não está contaminado, né, a fósforo dele, o ferro dele está ok, ou seja, internamente, né, as minhas engrenagens, os meus rolamentos estão funcionando normalmente, não estão desgastados. Você consegue tomar uma decisão com um custo muito baixo. Então, a preditiva análise de óleo aí é um exemplo que eu trouxe para vocês dessa técnica. Uma outra técnica que é utilizada no chão de fábrica, no dia a dia nosso, é a análise de temperatura, termografia. Uma câmera termográfica, nós conseguimos passar por todos os painéis elétricos, medindo as temperaturas. Nós passamos elas por todos os contatos dos painéis elétricos, analisando os contatores, relés, bornes, disjuntores, os cabeamentos. Essa câmera, como vocês vêem na imagem aí, ela consegue pegar o quê? Sobreaquecimentos. Ela passa, por exemplo, nas fases, e ela percebe que uma fase, por exemplo, está mais aquecida que a outra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo nos dias de hoje. Semana passada nós fizemos essa manutenção e tinha uma fase lá no motor, tem a fase RST, né? Fase S estava em desequilíbrio, as outras estavam numa média de 50, 45, 50 graus, mas a fase S do meio estava chegando a 80 graus. Opa, por quê? Por que ela estava a 80 graus? Né? Aí nós começamos a investigar aquele problema e percebemos que estava com um mau contato ali no terminal prensado desse contador. Então desligamos a energia, fizemos um reaperto e a temperatura
se equilibrou com as outras fases. Mas o mais interessante aqui é que vocês têm que perceber o seguinte: esse tipo de manutenção, se você passa a olho nu, o eletricista, o engenheiro elétrico, passa dentro de um painel, ele não vai perceber. E outra, que ele não pode nem colocar a mão lá para ver se está quente ou não. Ele vai tomar um choque, ou vai queimar o dedo. E a NR10 também não permite isso. Então, percebe que é uma técnica aí utilizada que nos dá muita informação para você tomar uma decisão. Você pegou um mau contato, um atrito exagerado lá, com o aumento dessa temperatura, você tem que agir, tomar uma decisão. Ah, Valcir, e aí, se você não age, você não vê, e aí, esse cabo vai aquecendo, ele vai derreter, vai pegar fogo, quais são as consequências dele? É inúmeras, vai queimar ali o disjuntor do painel, pode queimar até o motor em campo, as consequências são inúmeras. Então, foi feita uma análise dessa temperatura, através da técnica preditiva, e corrigida essa anomalia. Ok? Vamos lá, a próxima técnica. Análise de vibrações. Esse é o exemplo do equipamento aí, a motobomba. Temos um motor elétrico e uma bomba aí, ó. O motor tem uma função de pegar um fluido, uma água, por exemplo, e bombear ela. Análise de vibração, que vocês estão vendo aí, esse técnico, né? Existe profissões especialistas, tá? De análise preditiva em vibrações. Existem cursos, depois quem que vai querer se especializar nessa área, focado nessas técnicas, tá? Depois, quem quiser conversar comigo sobre esse assunto em particular, a gente fica à vontade no meu contato. Mas, por exemplo, uma dessas técnicas, você, através de um coletor de dados que está na mão desse técnico aí, ó, na mão esquerda dele tem um sensor piezoelétrico que é espetado na carcaça, na estrutura externa do equipamento, como se fosse um ultrassom. Ele vai, através da vibração, vai ter um conversor de dados ali, vai trazer para aquela IHM que ele está com a mão direita ali, ele vai fazer uma leitura de como estão os componentes internos do equipamento. Com isso, ele vai conseguir enxergar desbalanceamentos, desalinhamento, folgas, engrenagem desgastada, rolamento defeituoso, correias, cavitação na bomba, eixo empenado, falha de lubrificação da bomba e problemas elétricos nos motores. Então, percebe, olha a quantidade de falhas que ele consegue ver através desse coletor de dados com o equipamento em funcionamento, sem parar ele. Ele consegue enxergar várias falhas em estágios iniciais através dessa coleta de dados aí, nessa motobomba, por exemplo. É uma manutenção aí bastante eficiente e eficaz nos dias de hoje, é muito usado nas indústrias. Porque você consegue, poxa, peguei aqui, a lubrificação dessa bomba não está legal, precisamos trocar o óleo, ou lubrificar o bico graxeiro, vamos trocar a graxa, aquela lubrificação não está legal. Eu vou agir antes que o equipamento quebre. E a nossa função é essa, não deixar parar. Vamos lá, vamos seguindo. Um outro exemplo aí de ensaios não destrutivos, pessoal da engenharia mecânica aí, né, questão da NR13. Nós temos na indústria, no chão de fábrica, muitos vasos de pressão, trocadores de calor. É um risco enorme se você não tiver válvulas de segurança lá, os ensaios não destrutivos, nas paredes das chapas, né, da tubulação, na parede da chapa do vaso, para você medir a espessura. Você vai lá e faz um ultrassom, ou você faz um ultrassom na barriga, né, da mulher que vai ter nenê. Existe um aparelho que você conecta na parede da chapa e você consegue ler a espessura dela. Com isso, você consegue fazer testes de estanqueidade do vaso para ver se ele não está com vazamento, com algum risco de acidente. É um assunto aí mais voltado para mecânica aí, que envolve a NR13 aí. Ensaio por líquido penetrante, ensaio por partículas, ensaio por ultrassom. Um negócio bastante utilizado, pessoal, é a inspeção sensitiva. Tá? Que ela você não precisa usar o software, hardware, né? Você vai usar os seus 5 sentidos, a sua visão, o seu ouvido, o seu paladar, o tato seu, o seu olfato. Né? Até a gente estava conversando hoje na manutenção
dando um treinamento para eles, e a gente falou, pô, mas e essa questão do paladar aí, você vai pôr a língua no equipamento? Não, pô, não é isso. Às vezes, um exemplo, numa fábrica de cerveja, ou de guaraná, de refrigerante, você vai lá no último equipamento que faz a filtragem final dele, você vai degustar o produto, através do seu paladar, e você sente se aquele está dentro de especificação ou fora de especificação, e você vai falar e vai relatar. Então, é usar esse sentido nessa manutenção sensitiva aí, né? Ter a visão crítica, como eu citei, às vezes o equipamento apresenta um vazamento ou um ruído, um barulho diferente. Como eu falei, vocês às vezes vão encontrar profissionais de 20, 30 anos de experiência que qualquer barulho que uma máquina faz, ele vai te falar qual é o problema. Ele vai ter respostas ali, tamanha experiência. Né? E isso, você como um engenheiro recém-formado, tem que ter a humildade de ouvi-lo, né, e aprender com ele. Essa é a realidade nossa, quando a gente encara o chão de fábrica pela primeira vez. Manutenção detectiva, né? Que você utiliza aí a questão de vários equipamentos, né? Como supervisórios, você centralizar as informações. Por exemplo, nós temos aqui na nossa fábrica um supervisório onde a gente controla todos os sensores da fábrica. E esses sensores enviam informação em tempo real para esse supervisório. Com isso você consegue tomar decisões lá em cima do seu processo. E a detectiva, eu posso instalar também sensores nos equipamentos. Detectar um nível de óleo que está baixando e me dá um alarme. Um filtro que saturou e aumentou a pressão, ele dispara um alarme para mim. Né? Um princípio de incêndio, eu tenho um detector de fumaça lá, que ele dispara um alarme, que é um princípio de incêndio, você consegue já atuar no fogo aí no início. Então, é um outro tipo de manutenção detectiva aí, né? Essa curva aqui, pessoal, é muito importante a gente interpretar ela. Se vocês verem no eixo X aí, está o tempo, né? No Y, aquela questão da condição do equipamento. Então, envolve o conceito de falha. O que é a falha? Valcir, falha falhou, o equipamento falhou. Não, peraí. Existem dois tipos de falha aí, que a gente pode explorar nessa curva aí. A falha potencial e a falha funcional do equipamento. Então, do lado esquerdo aí, a falha potencial, não sei se vocês estão vendo no meu cursor. Falha potencial é onde a falha nasce. Ela vai apresentar um sintoma, você vai detectar. Se você seguir a curva no intervalo do tempo, a gente chama de intervalo PF, apresentou um sintoma, eu não vou tratar. Estou usando equipamento, estou usando 100% da capacidade dele. Vai chegar uma hora que a falha potencial vai se transformar em falha funcional, que é a iminência da quebra. O equipamento vai deixar de exercer a função dele. Como eu usei o exemplo do carro. Leve vazamento de óleo, não tratei. Estou usando esse carro para cima e para baixo, deixa vazar, vai chegar uma hora que vai fundir o motor. Mesma coisa para os equipamentos industriais. Né? Tivemos um caso sábado, vou dar um exemplo para vocês, de um micro vazamento de gás, é um gás não tóxico, aqui de um equipamento nosso, que foi uma micro trinca numa solda. Né? Só que o equipamento não deixou de exercer a função dele, né? Que a função dele é esfriar a água, trabalhar com uma água lá com 2 graus. Só que ele começou a perder a eficiência, a água não estava ficando mais em 2 graus, estava ficando com 5, 6 graus. O pessoal reparou essa falha, onde ela começou a surgir, fez a inspeção e descobriu esse micro vazamento. Conseguimos intervir ali, parar o equipamento para realizar a solda, estancamos ele e o equipamento voltou à funcionalidade dele. Se nós deixássemos, como eu citei, foi no sábado, o equipamento normalmente ele não escolhe nem dia e nem hora para começar a falhar ou quebrar. Manutenção tem muito disso. Às vezes ele falha na hora que você menos espera, né? A lei de Murphy, a hora que você nem imagina. No domingo à noite, onde não tem ninguém por perto, não tem mão de obra disponível,
não tem o fornecedor específico para te atender. É normalmente essa hora que acontece o problema. Mas, enfim, estou dando um exemplo para você. O equipamento começou a falhar, o micro trinca numa solda, intervimos, já corrigimos, ele já voltou. Se nós deixássemos, ele ia chegar a esse ponto aqui. Ele ia parar totalmente, lógico, parando totalmente, ia parar uma linha lá no processo e um prejuízo ia ser gerado. Continuando aí, falar um pouco sobre a função PCM. Vocês vão se deparar aí quando vocês forem por uma indústria, talvez com vagas para esse setor, né? Analista de manutenção, supervisor de planejamento, são vagas similares, tá? Que envolve a importância do conhecimento, do planejamento e controle de manutenção. Né? Por que ele existe? Olha a função dele. Ele é o núcleo da manutenção, o coração, a gente chama, né? Ele precisa reduzir perda de tempo da mão de obra. Se eu arrumei a máquina em 2 horas, como é que eu faço para arrumar em 1? Tempo é dinheiro. Aumentar a eficiência da mão de obra. Será que todos os colaboradores estão treinados com a mesma qualidade? Padronizar os procedimentos. Analisar os desvios e medidas de correção. Vamos lá. Fala aí mais um pouco a função do planejador de manutenção. Ele avalia solicitações. Como eu citei lá no início, os clientes internos procuram manutenção. Manutenção, eu preciso disso, disso, disso. Você precisa avaliar isso. Porque às vezes a produção escreve com duplicidade. Às vezes o fato não é ali a verdade realmente do que aconteceu. Por exemplo, às vezes vem a solicitação lá, verificar bomba A. Só vem isso, mas verificar o quê? A informação às vezes não vem de uma forma mais assertiva e detalhada. Cabe uma analista ver o que aconteceu, o que houve. Ou às vezes a informação vem assim, vou explicar assim, um exemplo. Retirar vazamento da bomba. Ok. Tá ali, eu tô vendo que tá vazando. Mas espera aí. Por que tá vazando? O engenheiro de manutenção, o supervisor, o coordenador, ele precisa questionar isso. Por que vazou? O que eu posso fazer para que não vaze mais? Eu preciso entender a causa daquele problema. Muitas vezes, isso aqui é importante. Uniformizar as informações junto ao solicitante. É o planejador ir a campo e entender o problema junto com o solicitante. Isso é fundamental. Somente ali você vai entender realmente o que está acontecendo. Planejar recursos. Pô, vou fazer uma manutenção naquela bomba lá, vou trocar um rolamento. Vou lá, tiro a bomba, trago para a bancada. Cadê o rolamento? Não tem. Não tem no almoxarifado. Abri a bomba à toa, perdi tempo. Ou vou trocar um disjuntor que a preditiva pegou lá, um superaquecimento. Tá, então vamos parar a fábrica amanhã, vamos parar aquela linha para trocar o disjuntor X? Vamos. Parou a fábrica, tá, busca o disjuntor lá. Não tem o disjuntor. Isso é muito sério. Né? Então, o planejamento de recursos, a antecipação é muito importante para que esses imprevistos aí não aconteçam. E a mão de obra é suficiente? Pô, amanhã eu tenho 4 bombas para revisar, 3 disjuntor para trocar, e o tempo de parada é 3 horas. Rapaz, mas só tem um eletricista e um mecânico. Vai dar tempo? Então, são questões do nosso dia a dia, que às vezes a gente vive isso na pele. E aí, a mão de obra que eu tenho é suficiente para o total de coisas que eu vou fazer? Aí que entra o papel que eu citei lá em cima, né, do gestor de manutenção, do planejador. Peraí, vamos priorizar as atividades. Quais são as mais críticas, as menos críticas? As menos críticas dá para fazer depois? Eu não tenho mão de obra suficiente. Walter, não tem como fazer depois. Estou trazendo para vocês aqui, pessoal, coisas do dia a dia, acontece isso. Os clientes, a produção, falam, não tem como esperar. Não tem? Então, peraí, vamos ter que terceirizar. Vamos ter que chamar uma empresa especializada nesse assunto, vamos terceirizar esse serviço, porque nosso headcount interno não vai conseguir suprir essa demanda. Vamos lá. Olha lá que legal. A importância do PCM gerenciando os planos de manutenção. Você executa um plano, vem o retorno das informações. Você analisa essas informações aí e revisa o plano. É o PDCA que está aqui, sempre a melhoria contínua. Os planos de manutenção devem ter acompanhamento periódico, devido
as possíveis alterações físicas nos equipamentos. Os processos mudam. Eu tenho uma bomba lá, um equipamento que trabalha com um óleo bovino, por exemplo. No outro dia está passando um óleo suíno, que aí muda a acidez da matéria-prima, muda o fósforo dela, muda a umidade. Então, o equipamento sofre com essas mudanças. Então, o meu plano de manutenção, às vezes, tem que se adequar àquele processo, às mudanças que aquele equipamento está sofrendo. Criação de indicadores, né, pessoal? A gente não consegue melhorar nada, a gente está falando bastante da questão da melhoria contínua, né? Se a gente não medir, o primeiro passo a gente tem que medir, né? Definir nossos principais KPIs, para a gente melhorar o nosso controle, né? Para a gente tratar os nossos desvios. Temos um plano de ação para os problemas. Problema vai ter? Sempre vai ter. Né? A gente brinca lá falando com o outro, rapaz, ainda bem que tem problema, porque senão não tinha emprego para nós. Tem que ter problema. A gente está aqui para resolver o problema. Mas, de uma forma organizada. Não é atropelando as coisas, apagando incêndio, fazendo as coisas sem saber o porquê está fazendo aquilo. Vamos lá. Muito importante, o gestor de manutenção está engajado ali com todos da área, né? A produção, o laboratório envolvido, com todos os processos, a expedição, e fazer reuniões para a tomada de decisão, porque todos os setores têm a mesma importância, né? São a mesma grau de importância da engrenagem aí. E programar paradas junto ao planejamento de produção, né? Pô, vou fazer a manutenção no equipamento. Chego lá, a produção está usando. Você vai lá, e aí? O mecânico seu chega lá, o Valcir pediu para mim vir aqui e trocar o rolamento da bomba. Eu pego numa preditiva, numa vibração, que esse rolamento está ruim. A produção está usando e você não alinhou com o líder da produção, com o supervisor, vai falar, mas e aí? Estou usando? Você não programou para a noite? À noite ela vai estar parada. Você vai fazer o que aqui agora? Como é que está o seu planejamento, a sua programação? Precisa ter aí uma integração, né? A produção e manutenção. É fundamental aí, a manutenção está sempre junto com a produção e vice-versa aí. Bom, aí você planejou, teve a disciplina aí. Com a melhoria contínua, lógico, você vai ter resultados, né? E resultados é o que mantém a gente empregado, né? Vocês aí, até indico, tem um livro que eu li, que é A Nova Lógica do Sucesso, um livro bastante bacana, eu esqueci o autor dele, mas quem quiser anotar e gravar, A Nova Lógica do Sucesso. Ele traz uma mensagem assim, que nós somos responsáveis pelo nosso sucesso, nós mesmos trabalhamos por resultados. Nossa rotina, as nossas atividades tem que trazer resultados contínuos. Nós precisamos mostrar isso, porque para isso que nós somos pagos. O engenheiro vai ter aquela responsabilidade de trazer os resultados. Por isso que eu estou trazendo esse conjunto de ferramentas e técnicas para vocês, tudo em prol de resultados, que é o objetivo comum aí. O profissional de PCM, às vezes, em algumas empresas ainda, né, infelizmente, ele é visto só como um entregador de OS. É um cara que faz OS. A central de OS lá, ele gera OS, pede para gerar OS. Mas não, diante aí da engenharia de manutenção, o profissional, né, de analista de PCM, ele define o que fazer, onde fazer, como, o que vai usar, quem vai fazer, quanto tempo vai durar. Então não é nada simples, pessoal. Responder essas 6 perguntas aqui não é nada simples. O planejador vai precisar do envolvimento da equipe, do eletricista, do técnico, do mecânico, do soldador, do caldeireiro, da ida dele no campo, da ajuda da supervisão, para fazer um planejamento muito bem feito. Aqui é um pouco das etapas para a implantação, né, de um PCM. Muitas empresas ainda, infelizmente, ainda não têm um PCM implantado. A nível Brasil, a gente falando assim, as empresas não têm estrutura de um planejamento aí, né, rodando hoje. Às vezes, muita gente ainda é o apaga-incêndio, a gente chama, né, só trabalha com a corretiva emergencial. Quebrou, conserta, vai lá e arruma. Não tem dinheiro para ficar colocando coisa em estoque, não. É caro. Muita gente pensa assim, tem dinheiro no estoque, ter equipamento, peças em estoque é caro. Custa caro.
mas ele ainda não calculou o tempo de parada da produção, né? Quanto custa a planta parada, a produção parada. Então, nas etapas da implantação de um PCM aí, né? O que a gente usa hoje, no dia a dia? Essas palavras aqui, ó, tagueamento dos equipamentos, matriz de criticidade, UFMEA, elaboração dos planos, definição de um cronograma, controle de gestão de indicador, ação de melhoria e correções no planejamento. O que é o tagueamento? Nada mais é que você criar a identificação do seu ativo. A bomba, deixa eu dar um exemplo aqui, nesse exemplo de planta que eu tenho aqui. Eu tenho as minhas áreas, né? Essa área bege aí, área verde, essa área branca. Então, normalmente, uma planta industrial é classificada por área, né? Tem a área da produção amarela, a área da produção verde, aqui é a expedição. Então, aqui é onde eu recebo matéria-prima, aqui é o meu produto acabado, aqui é onde eu vou carregar. E cada empresa chama, área A, área B, área C, cada um tem a sua sigla aí, né? Então, a gente tem os equipamentos alocados nessa área aí, né? Aí, se a gente usar a estrutura hierárquica aqui, ó, que é a planta, a área, o setor, o grupo, a máquina, o sistema e o componente que ela está, de acordo com a norma, a BNT aí, a gente consegue criar um tag para um determinado equipamento. Por exemplo, SP aqui, G2 ES68 aqui. Aqui é a esteira 68, porque ela está na área SP G2. A área e o equipamento. Então, é o tag, nada mais é que a identificação do equipamento. Isso é fundamental. Você tem um histórico da manutenção em cima dele, você, arquivar as ordens de serviço, arquivar o que foi feito em cima daquele equipamento. Isso é muito importante. Matriz de criticidade, um exemplo aqui para vocês, como é que a gente classifica, né, a criticidade dos equipamentos, baseado em 6 níveis aqui, ó. Primeiro, segurança e saúde. Em primeiro lugar, é segurança. Quais são os riscos potenciais para a pessoa no ambiente, se aquele equipamento falhar? Se ele falhar, ele pode matar alguém? Então perante a segurança, a criticidade é alta. Não, ele não pode matar, mas ele acarreta riscos. É média. Não há consequências, então a criticidade é baixa. E assim por diante. Olha a qualidade. O efeito da falha no equipamento sobre a qualidade do produto, né? Se esse equipamento falhar, afeta muito a qualidade do produto? É alta. Não, ele faz variar a qualidade, ele não afeta muito, é média. Ele não afeta, ele não tem efeito, é baixo. E assim sucessivamente, né, sobre a questão do regime de trabalho, né? O equipamento é exigido 24 horas por dia? Sim. A maioria dos equipamentos trabalha 24 horas por dia, né? 7 dias por semana. Outra questão sobre a frequência, né? Qual é a quantidade de falhas? Como é que está o meu MTBF desse equipamento? Ele está quebrando muito? Não, ele quebra pouco. A quebra dele é média. Não, ele quebra pouco. Então, aqui é uma ferramenta que você te ajuda a classificar, né, a criticidade dos equipamentos. Então, com isso você monta uma matriz, uma planilha que você, por exemplo, define as criticidades, ó, ABC. Eu analisei lá que a minha dobradeira é criticidade A. Por quê? Se ela falhar, ela pode matar alguém lá dobrado. Ela deixa o meu equipamento, o meu produto fora de especificação. Ela quebra, a falha, o MTBF dela é muito alto. Eu vou tratar ela como A. Então, na hora de eu montar um plano de manutenção e programar algo para ela, a criticidade dela é A. Aí vai ter os exemplos de criticidade B, criticidade C aí, que aí cada um conforme a sua unidade, conforme a sua realidade. Hein? Depois eu vou falar um pouco sobre o FIMEA, que é um outro material que eu vou trazer aqui para vocês. Aqui um modelo de plano de manutenção. Né? O que é o plano de manutenção, você? O checklist que eu já falei lá em cima, mas aqui um pouco mais detalhado. Né? Com o cursor, eu defino o conjunto. Vamos dar um exemplo aqui de uma bomba mesmo, uma bomba centrífuga industrial. Ela tem qual que é o conjunto, o subconjunto dessa bomba? Sucção, recalque, ver se o cursor já aparece aqui. A própria bomba, o sistema elétrico e a estrutura dela. Olha quantos itens que eu vou analisar lá. Quando
eu analiso a sucção, olha as partes que fazem parte da sucção, válvula de retenção, válvula gaveta, juntas e flanges. Olha as partes que fazem parte do recalque dela, válvula gaveta e juntas. A bomba, ela tem um selo mecânico e tem acoplamento. Sistema elétrico dela tem um painel de comando e o acionamento. E a estrutura dela é a base do conjunto. Então, percebe aqui, pessoal, que a gente começou a estratificar o equipamento. Começou a entrar mais detalhes que eu preciso ver dentro dele. Pô, aí eu defino o meu plano de manutenção preventivo. Qual que é o serviço? Na minha válvula de retenção, vou fazer uma limpeza uma vez por mês lá. Na minha válvula gaveta, eu vou realizar a lubrificação, no abertura e fechamento. E assim por diante. Cada um vai montar a sua estratégia de acordo com o seu processo, de acordo com a sua necessidade. Aqui é só um modelo que nós usamos, tá? Que funciona aqui. Então, por exemplo, aqui na bomba BO17, aqui você coloca até o tempo, vai o número da ordem de serviço, e embaixo o quê? Os materiais necessários para fazer esse tipo de manutenção, pano, desengraxante, selo mecânico, tipo 21 Viton, quais as ferramentas que o mecânico vai precisar, talha de corrente. Aí aqui, o PCM assina, quem planejou, o supervisor e o executante, que é o técnico em mecânica. Então, todos os responsáveis assinam aqui, e isso vai também, se a empresa responder por uma auditoria ISO 9001, isso é um item de controle amanhã numa auditoria, tamanha importância desse documento. Tá? Isso existe em todas as indústrias aí. Aqui um exemplo também do cronograma anual, de 52 semanas. Por exemplo, eu tenho a minha prensa, eu tenho minha esteira, eu tenho meu torno, eu tenho minha empilhadeira. Vamos pegar o exemplo da empilhadeira. E eu sei que a cada 500 horas, um exemplo, eu tenho que trocar o óleo dela. Eu tenho que, a cada 1000 horas, eu tenho que, a cada 1000 horas aqui, limpar a colmeia do radiador aqui. E a cada 1500 horas, fazer o alinhamento dela. Eu monto o meu cronograma e defino aí o meu plano de manutenção. Pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre liderança de equipe. Nós, engenheiros, vamos encontrar no campo, né, a questão de lidar com pessoas. Isso faz toda a diferença. Você vai precisar da sua equipe, né? A sua equipe vai precisar de você. Então, você precisa planejar as atividades, os seus recursos necessários, usar as técnicas que eu estou trazendo aqui, as ferramentas, mas nada vai adiantar se você não entender de pessoas, tá? Não adianta chegar com arrogância, com aquele espírito de chefia, que isso não existe mais. Ou a liderança hoje ela tem que inspirar a sua equipe, isso não existe mais. E com isso, como é que você conquista isso? Não é fácil, não é do dia para a noite, é com tempo, é com humildade, né? É sabendo ouvir, né, o colaborador, as informações que ele tem para tomar a melhor decisão. Tá? Com isso, você consegue priorizar as suas atividades, porque é a força da equipe, é a força do time. Tá? Aí eu aqui trazer um pouco que a importância do planejador de manutenção, às vezes ele tem a função de planejar e liderar a equipe em campo. Né? Então é muito importante o quê? O líder ter esse papel. O líder, ele é o elo de ligação entre o planejador e a equipe de campo. Então, dessa forma, o PCM se dedica quase que integralmente ao controle, programando os serviços. Né? O líder tem que ter conhecimento das programações e a sua importância. E para melhor que seja um time, a liderança tem um papel fundamental para um bom desempenho de atividades. A liderança, estamos focando aqui, né? A liderança tem um papel fundamental para o desempenho das atividades. Aí um pouco do controle da manutenção. A gente falou de planejamento, mas a importância do controle, né? O desempenho e a competitividade de qualquer empresa no ramo industrial depende da confiabilidade e disponibilidade e produtividade das suas instalações de produção. Todas as organizações existem para atingir determinados objetivos e metas. Ela precisa sobreviver nesse mundo altamente globalizado e competitivo. Então, veja bem, a gente está falando aqui de ferramentas, estratégias, tudo isso porque a empresa precisa sobreviver, ela precisa ser altamente competitiva, e a manutenção é um item aí super importante na sobrevivência da empresa. A manutenção, se ela não tiver uma boa gestão, os custos tendem a elevar muito,
os prejuízos são enormes, as paradas são gigantes, e às vezes você não acha a peça é importada, demora 2, 3 meses para vir, as consequências podem ser inúmeras, tá? Então, falando do caráter estratégico de manutenção, né, definida por Kardec na CIF aí, é preciso a gente deixar de apenas ser eficiente, mas a gente precisa ser eficaz, ou seja, não apenas não reparar o equipamento, ou a instalação tão rápido quanto possível, mas é preciso principalmente manter a função do equipamento disponível para a operação, reduzindo a probabilidade de uma parada de produção não planejada aí. Então, essa é a definição estratégica aí que a gente sempre vai estar envolvido. Eu queria mostrar para vocês, o nosso tempo aqui está bem bastante avançado, a questão do FIMEA. Deixa eu tentar aqui compartilhar. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa enquanto eu paro aqui, fique à vontade. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, não? Ainda não. Ainda não. Tem que compartilhar de novo a tela. Espera aí, professor. Está conseguindo ver agora, professor? Opa, para mim agora foi. Apareceu, hein? Uhum. Vamos falar um pouco sobre apareceu aqui. Apareceu aí, professor? Ok. Falar um pouco sobre o conceito FIMEA aí, né? Que é uma ferramenta aí que ela trata, é um método qualitativo, né? Sobre a análise dos modos de falhas e seus efeitos aí, né? Em cima disso, você monta um plano de ação para tratar essas falhas aí. Então, vamos lá. Um dos requisitos para a utilização da ferramenta é que se tenha total conhecimento do que é modo de falha e efeitos. É uma técnica que busca listar todas as possíveis falhas, seja do produto ou do processo, e suas causas, para que sejam analisadas e tomadas ações focadas sempre na prevenção. Então, aqui, ó, essa técnica, né, que busca listar todas as possíveis falhas, sempre deverá ser constituída aí por um time multidisciplinar. Você nunca sozinho vai conseguir fazer um FIMEA. Uma porque, às vezes, o cara do campo, o técnico que está ali, 5, 10 anos, traz informações muito ricas para você colocar na ferramenta. Você vai apenas gerir ela ali para fazer a ferramenta acontecer, aplicar ela. Mas a experiência ali do time faz toda a diferença no preenchimento de uma informação rica ali, tá? Vamos continuar aqui. Existem vários tipos de FIMEA, né? O FIMEA do produto, do processo, do sistema, do serviço, do software, mas vamos focar aqui na nossa área de manutenção aqui. Buscar, qual que é o objetivo do FIMEA? Buscar a identificação das falhas potenciais do produto ou processos que impeçam. Então, estamos falando do FIMEA nas falhas potenciais, não nas falhas aí funcionais. Ele vem aqui tratar essas falhas, né? Ele vem falar o quê? Das potenciais consequências, das potenciais causas do modo de falha, da aplicação de controle do nível de risco e da redução do risco. Então, a abordagem sistêmica aí, o que é fundamental? Sempre ter um responsável, uma pessoa só que toca a ferramenta, né? Acompanhamento do cronograma definido e implementar as ações recomendadas. O FIMEA sempre tem que estar em constante revisão, em constante melhoria, porque os processos mudam, a fábrica muda, como diz, a matéria-prima muda, o equipamento tem que se adaptar àquela matéria-prima. Aí o estado de saúde do ativo, que a gente chama, é comprometido, certo? Vamos lá. Então, o que é o modo de falha potencial, também conhecido como falha latente? O item ainda não perdeu a sua função, ou seja, é um sintoma que potencialmente irá levar a uma falha funcional, a quebra.
É o modo de falha potencial. E a definição da falha funcional, quando o item já perdeu completamente sua função, né? Para a qual ele foi projetado. Ou seja, é a quebra propriamente dita. Então, vamos dar um exemplo aqui do efeitos de modo de falha, né? Que são os resultados produzidos quando eles vêm a ocorrer. Por exemplo, tem um sistema, uma função, tem um eixo lá que transmite um movimento, um torque, uma força. Qual que é o modo de falha de um eixo? Né? O modo de falha potencial de um eixo. Falha potencial, não funcional. O eixo não quebrou, mas ele pode empenar. Um desgaste lá, um esforço mecânico excessivo de um produto, de um peso que ele pegou, ele empenou. Qual que é o efeito disso? Aumento de vibração, ele pode quebrar, né? Ele pode romper. Novamente, um outro exemplo aí do eixo, porém da falha funcional. Falha funcional, diretamente ele pode romper, pode quebrar. Ou seja, ele não vai transmitir o movimento de torque, ele não vai transmitir o movimento da força aí. Né? Aí na ferramenta FIMEA, você precisa classificar através da severidade da falha. Existe falha que ela é perceptível, ela tem pouca importância, ela é moderadamente grave, ou ela é grave ou é extremamente grave. Olha o nível de detalhe que essa ferramenta traz para a gente aí, né? Existem equipamentos, pessoal, que a falha, às vezes, ela é visível. Agora, tem equipamentos que a falha, você não consegue enxergar a olho nu. Você não consegue também, nem através das técnicas preditivas que a gente trouxe aqui, enxergar essa falha. Então, quando você não consegue ver essa severidade aí do efeito, ela é classificada como extremamente grave. Causas, é a maneira da falha, é a maneira como a falha pode ocorrer, né? Para todo tipo de falha potencial, tem que listar sempre as possíveis causas, né? Aqui a questão da ocorrência, qual é a probabilidade de acontecer aquela falha? Você classifica também. Da mesma forma que você classifica a severidade, você classifica a ocorrência. É provável que essa falha acontecer? Não, é improvável. Ela é provável, ela é alta. Pô, é 9 a 10. Aí tem as intermediárias aí. Sobre a detecção, como eu falei, tem falhas que você não consegue detectar. Não é visível a olho nu, nem através das técnicas preventivas, preditivas que a gente trouxe aqui. Você classifica essa detecção que vocês vão ver aqui nessa forma, que é o número de prioridade de risco. Nada mais é que a severidade vezes a ocorrência, vezes a detecção. Você consegue ter o número de prioridade de risco. Baseado no seu NPR, você vai priorizar suas atividades aí, no seu processo. Então, vamos lá. Importante, antes do FIMEA, levante os possíveis modos de falha através da técnica de brainstorm, que é a tempestade de ideias. Você senta com o time, peraí, vamos analisar essa bomba aqui. Quais são as possíveis falhas dessa bomba aí? O que pode acontecer com ela? Isso aqui, deixa eu tentar aumentar esse exemplo. Não sei se está nítido aí, peraí. Não sei se está dando para ver, pessoal. Não sei se está legível. Alguém puder falar Agora aí. ficou legível, Tá legível, tá. Da mesma forma que nós montamos um plano de manutenção para uma bomba, aqui está um FIMEA, por exemplo, de uma bomba aqui. Então, a partir do momento que a gente fala da árvore do equipamento, né? A bomba é o equipamento principal, né? O conjunto motobomba. A partir que você abre ela analisa ela por partes, por departamento ou por sistemas, né? Qual que é a função da bomba? Ela tem a sucção, onde ela puxa o produto, ela tem um recalque, onde ela manda o produto, ela tem um motor elétrico, né, que faz a transmissão da força, e tem a bomba, que tem a função de bombear. Dentro dela tem um rotor, né, que faz a função de bombear um determinado fluido aí. Então, olha que ferramenta muito rica de informação e traz muitas respostas para a gente. Modo de falha potencial na sucção. Às vezes a bomba, pessoal, estou falando porque aqui na Biodiesel nós temos mais de 200 bombas. Então você imagina, fazer a gestão de mais de 200 bombas, que não podem parar, senão o processo para. É um processo químico contínuo. A falha de uma intercala e vai prejudicar todo o processo subsequente a ela. Então,
Por isso que eu estou falando muito de bombas aqui, tá? Que é muito nosso dia a dia aí, indústria químicas, principalmente, bombas é responsável aí pela movimentação de tudo. Na sucção, às vezes acontece um monte de falha potencial de obstrução parcial da válvula. Quando obstrui, ou entope, ou algum corpo estranho para ali, trava, qual que é o efeito? Ela vai cavitar, não vai enviar o fluido. Né? Qual que é a causa potencial dessa falha? Sujeira, ou a quebra da proteção. Né? Controle atual de detecção. Bom, é visual durante o processo. Normalmente a gente tem um manômetro, o manômetro indica uma pressão maior, aí a gente classifica a ocorrência, a detecção que eu expliquei e o risco. Aqui você consegue determinar o risco dela. Qual que é a ação preventiva recomendada? Pô, senhor, o que pode ser feito para que não aconteça a obstrução parcial na sucção lá? Pô, vamos inserir ela no plano de manutenção, vamos fazer uma limpeza lá periódica. Pô, não custa nada eu abrir lá uma vez por dia ou semanalmente e fazer essa inspeção. Ok, eu vou evitar que essa bomba, essa falha, né, potencial vire a falha funcional. Vamos inserir ela no plano de limpeza? Ok, vamos inserir, vamos criar um plano para ela. E assim por diante, cada linha aqui, pessoal. Às vezes acontece o travamento, o engripamento da válvula gaveta. Aí tem os efeitos, tem a causa. Vamos pegar um outro exemplo aqui, da bomba aqui, ó. Por exemplo aqui. Desbalanceamento do rotor. Às vezes o rotor interno da bomba, a matéria-prima, as características dela, acidez, fósforo que vem junto, ataca o ferro fundido. Isso sofre desgastes, ele vai perdendo eficiência, né? Ele vai ali perdendo as características mecânicas dele. Então desbalanceia, a bomba começa a vibrar, gera ruído. Aí, olha o efeito da falha potencial, vibração e quebra. Qual que é a causa potencial? Desgaste ou quebra parcial do rotor. O rotor pode quebrar parcialmente dentro da bomba. Ele trava, gera um problema mecânico gigante, né? Se você não trata essa falha. Aí você vem aqui e tal. O que eu posso fazer para que esse não aconteça, né? O desbalanceamento do rotor. Pô, vamos colocar ele no plano preditivo de análise de vibração e vamos colocar na rota de lubrificação, porque uma das coisas muito importantes é a lubrificação, né? Que eu expliquei a questão do sangue, né? O óleo ali está em dia, não está contaminado. E vamos colocar no plano preditivo para a gente monitorar lá se internamente está tendo algum desgaste. Ou seja, estabelecer ações para evitar a falha potencial, esse modo de falha aqui. Resumindo, assim, de uma forma, né, geral, a ferramenta. O que eu posso fazer aí, de acordo com a engenharia de manutenção, os estudos, as ferramentas, as técnicas, para que a produção não pare, para que eu tenha um custo assertivo de manutenção, tem nossos índices de indicadores aí de manutenção preditiva, preventiva elevados, e o nosso índice de corretiva seja o menor possível. Né? É esse conjunto de técnicas que eu trouxe para você aí, né? O nosso tempo está bem assim, já está chegando ao fim, mas assim, eu espero ter trazido uma mensagem para vocês dinâmica no sentido daquilo que vocês, profissionais, né, ao se formarem, ou alguns que talvez já trabalham e já viram isso, vai encontrar no dia a dia, né? Tudo que eu disse aqui é a nossa rotina, é aquilo que o engenheiro, o gestor de manutenção tem que estar preocupado sempre e antecipar problemas, né? Se deu um problema lá, vou falar experiência própria, quebrou um determinado equipamento, nós somos cobrados, quebrou por quê? O que vocês fizeram? E o que vocês vão fazer para que não aconteça de novo? Tudo nós precisamos justificar, é um transtorno violento passar por isso. Estou falando que eu já passei, né? Então, nós temos que usar as ferramentas, as informações, a equipe,
de técnicos que nós temos a nosso favor para a gente evitar que o equipamento falhe. Nós temos sempre que estar um passo à frente dele. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês aí. Agradeço, professor Vital, pelo convite, pela disponibilidade de vocês, pela paciência aí. Professor Ruas, foi um prazer muito grande compartilhar tudo isso e voltar aí para a Unilins no sentido de agregar conhecimento. Fico à disposição aí após a palestra ou já para perguntas, comentários. Fiquem à vontade aí, pessoal. Beleza. Pessoal, então vamos lá. Primeiro, parabéns aí pela brilhante apresentação aí, Valcir. É muito bom ver o pessoal prata da casa mostrando a que veio nesse mundo, né? Levando o nome da Unilins aí para fora, mostrando que a gente pode realmente fazer a diferença. É bom ver alguém que gosta de engenharia tanto quanto nós brilhando aí fora. Pessoal, então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou pedir, eu já deixei aqui o link, né, da lista, né, de presença. O pessoal já pode ir clicando aí. E eu queria já que vocês colocassem as perguntas, possíveis perguntas, né, que foram surgidas aí durante a palestra. Eu já vou começar para dar o tempo do pessoal escrever aí no chat, Valcir. Eu queria saber uma coisa, né? Eu nunca vi normalizado, mas, por exemplo, você vê que diversos momentos, né? Você utilizou de técnica, utilizou da vibração, utilizou da câmera, e às vezes tem algumas coisas que a gente não consegue ainda mensurar, né? Eu vou dar um exemplo que eu já vivenciei. Do cara chegar e falar assim: ô doutor, o som do negócio tá estranho. Aí você fala: não, mas tá estranho como ele. Ah, não sei, fazia brrr, agora tá fazendo brrr. E aí você não consegue fazer. Como é que você lida com isso daí, quando você percebe que tem uma variação, mas você não consegue ainda medir? Vou dar um exemplo para você, assim, para tentar explicar, assim, ó. Talvez eu não falei aí na apresentação, mas, por exemplo, na manutenção baseada no tempo, né? Vou dar um exemplo. Nós temos uma centrífuga de biodiesel, que ela é o coração, cara, da fábrica. E ainda, dentro dela, nós não conseguimos medir algumas falhas potenciais. Ela dentro dela, ela é cheia de vedações, anéis de reparo, ela é uma centrífuga automatizada, ela dá descarga sozinha, ela separa biodiesel da água, só para vocês entenderem para vocês. De um lado sai a água, do outro lado sai o óleo, é um equipamento muito dinâmico. E às vezes, mesmo através dessas técnicas, existem falhas internas que a gente não consegue pegar. Nesse caso, eu faço manutenção baseada no tempo, estou sendo bem sincero. Por quê? Veja bem, olha o grau de criticidade dela. Ela é o coração da fábrica. Se ela parar, ela que especifica o produto final. Olha o tamanho do risco que a gente corre se eu não atuar nela de forma preventiva. Só tem uma, não tem reserva. As peças vêm da Suécia. Portaram, demora 6 meses. Eu sigo uma vez por ano a recomendação do fabricante. O fabricante fala: você uma vez por ano você tem que abrir ela inteira, trocar os seus reparos, os anéis de vedação, selo mecânico, limpeza da tampa superior e inferior. E não é barato, não é barato. Não é barato, aí que tá. Como não é barato? E aí, 1 hora dela parada, quanto custa? Aí que tá. Cabe a nós, gestor, defendermos isso. Já fui questionado várias vezes: Valcir, você faz a manutenção preventiva nela lá uma vez por ano, mas precisa fazer mesmo? Essa é a pergunta que eles fazem. Precisa fazer? Parece uma pergunta que eu distraí. Precisa fazer... Não lê as perguntas, senão você não vai conseguir terminar. Legal. Mas pode fazer, pessoal, fica à vontade. Vai se concentrando na resposta, porque senão você vai querer ler todas as perguntas. Então, mas
E estou tentando passar essa mensagem. Pô, cabe a mim justificar. Pô, você, pô, a manutenção é anual, é cara, precisa fazer mesmo? Só que, opa, precisa? Se a planta para, quanto custa a manutenção aí, né? Uhum. Quanto custa essa planta parada? Então, eu vejo assim, existem coisas, você me trouxe esse exemplo, pô, o barulho está diferente. Pode acontecer do barulho estar diferente, tal, você não conseguiu pegar numa técnica preditiva, você vai ter que planejar junto com a produção a intervenção nela corretiva, não tem jeito. Acontece isso. Acontece. Uhum. Nada é perfeito. Pô, existe uma condição lá, eu peguei um ruído, pô, né, um ruído, através da sensitiva, existe um ruído lá dentro, eu vou ter que planejar a corretiva nela lá, porque através das técnicas nós não descobrimos a falha. Vamos ter que abrir para ver. Aí isso acontece na prática. Uhum. E na prática, tem uma pergunta aqui do Fernando Rapini, esses custos de manutenção, eles são um parâmetro para o setor de manutenção? Acho que foi mais ou menos isso que ele quis perguntar, né? Se os custos Você, de... Pode falar. não, vou dar um exemplo prático para você. Nosso orçamento de manutenção, ele sempre fica em torno de 5% do resultado do negócio. 5%. É um custo baixo aí. Existe outros negócios, unidades, que o custo de manutenção é maior. Mas hoje fica em torno de 5% aí do resultado aí do nosso negócio, né? Então eu tenho um orçamento anual que eu distribuo por mês, em 12 meses. Então, de acordo com esse orçamento, eu vou casando as minhas manutenções preventivas de acordo com o meu calendário que eu trouxe aqui. Tem o meu calendário das minhas 52 semanas e tem o meu custo que eu vou seguindo. Meu orçamento que eu não posso estourar. Entendi. E dentro dessa manutenção, quando você identifica uma potencial falha, né? Como que é que você se prepara para levar isso para a diretoria? Porque no começo do ano você deve levar um calendário, né? Se eu tiver errado, você me corrige, né? E aí você fala assim, ó, eu tenho um budget aqui de tanto que eu vou gastar ou tal. E aí, o que você fala assim, pô, nossa, aconteceu alguma coisa, saiu do meu traçado, como é que você faz, como é que você se prepara para levar isso para cima? Eu tô rindo porque, cara, tudo que a gente menos quer, né? Mas acontece. No dia a dia, Acontece. a prática, acontece. Vou dar um exemplo já. Nós, em janeiro, aquele negócio, já começa o ano bem. Em janeiro, nós tivemos um desvio em relação à quebra no equipamento. Deixa eu lembrar o nome dele. Foi a coluna. Foi a coluna. Tem uma coluna de destilação lá, de óleo, que ela separa a acidez. Nós trabalhamos com matéria-prima de acidez elevada. Essa coluna, ela tira a acidez da matéria-prima. Ela deixa a matéria-prima refinada. Houve a quebra de um recheio interno dela. Só o recheio custa R$100.000. Jesus. Não é comum quebrar esse recheio aí, né? Não é comum. Fato que não estava no orçamento. Mas quebrou. Aconteceu. Parou lá, precisamos trocar o recheio, estouramos o custo em R$100.000. Qual que é o papel nosso como gestor, tanto a manutenção, a produção? Nós temos que apresentar um plano de ação, um estudo, análise de causas potenciais e causa raiz, um plano de ação muito bem estruturado de como nós vamos tratar aquela falha. Então, a gente usa metodologias, Ishikawa, né, que é os 6Ms, os 5 porquês. A gente monta um time ali, uma reunião de equipe multidisciplinar de conhecimento, produção, técnica, engenheiros envolvidos de processo, de segurança, para montar um plano de ação e uma investigação para entender aonde foi a falha. Lógico, existiu falha. Ali é destrinchado o grande problema em pequenos problemas. Vamos tratar aqui, precisa melhorar aqui, precisa dar treinamento operacional aqui, que falhou precisa aqui especificar melhor, colocar um recheio de
melhor qualidade aqui, precisa, porque a atual qualidade não está sendo eficaz. Então, você consegue montar um plano de ação rico, com dono e com data, para tratar isso aí. É isso que a gente tem que mandar para cima. Que é aí para cima que eu falo, é gerência, é diretoria que vai analisar. Por quê? Vai cair naquilo que eu falei. Gastou, já foi, né, produção. O que vocês estão fazendo e o que vocês vão fazer para não acontecer de novo? Uhum. Entendi. Mas acontece, desvios acontecem. Ó, eu vou passar só mais uma aqui que a gente falou da manutenção e depois eu vou, que é só uma complementação do Fernando, que aí você disse que era 5%. Ele perguntou se é 5%, esse daí é um número da JBS ou é 5% em empresas desse ramo? Não, hoje é um número JBS, né? Uma vez eu fiz uma pesquisa de mercado e a manutenção, o custo de manutenção, de uma forma geral, médio, né? Estava gerando em torno de 11 a 12% o faturamento da unidade, tá? Uma pesquisa que eu fiz há um ano atrás. Mas o que eu trouxe para você para vocês é um número JBS hoje. Entendi. Então, um custo aí bem reduzido aí. Entendi. Bom, a gente está chegando próximo aí das 9 horas, né? E aí eu vou aproveitar a pergunta aqui do Alexandre William, né? Ele fez uma pergunta muito legal e eu vou complementar, né? A pergunta dele é quais as características de um recém-formado engenheiro, né, que a empresa procura. E aí eu vou complementar. Imagina você, né, Valcir podendo voltar no tempo e falar para o Valcir que estava pegando o diploma lá atrás, né? O que você falaria para o Valcir? Falava assim, bicho, eu só tenho 30 segundos para te falar, só tenho 1 minuto para te dar uma dica. É essa dica aqui. O que você falaria para ele? Rapaz, ouvindo vocês, passa um filme na cabeça, assim, a gente começa a recapitular lá atrás, né? Cara, como eu já falei, é muita humildade, determinação, simplicidade, sangue no olho, arregaçar as mangas mesmo, você vai ter que aprender, você vai ter que suar a camisa, ter humildade que você não sabe tudo, reconhecer que você vai ter que trabalhar, às vezes, com pessoas melhores que você, mas é aí que você vai aprender de verdade, né? Trazer essa mensagem, você olhar onde você vai estar ali alojado como se você fosse o dono daquilo, você é o dono do negócio, o dinheiro é seu, as decisões que você vai tomar daquele negócio é como se fosse seu. Eu vou consertar, eu tenho que arrumar um determinado equipamento, qual que é o melhor caminho para ele? A empresa A cobra 10 mil, a empresa B cobra 8 com a mesma qualidade, chama a empresa B, porque é o menor custo possível, você vai fazer como se fosse seu, a melhor qualidade, o menor custo possível. Tentando reformular a pergunta aí, a primeira pergunta sobre as principais características, né? Isso. Do engenheiro recém-formado, né? Cara, eu vou falar um pouco do meu perfil, um pouco disso que eu falei, e assim, você vai encontrar desafios, né, cara, problemas, e não pode ter vergonha de perguntar, sempre ter humildade de ir atrás, buscar o conhecimento, buscar especializações no assunto, conhecer o processo. Isso é fundamental. Você, engenheiro, vai estar muito bem preparado tecnicamente. A faculdade traz muitas técnicas para a gente, conceitos, mas à medida que você mergulha no processo do seu negócio, vou dar um exemplo aqui. Eu comecei na Couros, divisão Couros, que é um outro negócio. Cheguei lá para aplicar os meus conhecimentos teóricos na faculdade, mas quando eu mergulhei e conheci o processo do couro, ele batia num fulão, passava uma descarnadeira, passava por uma esteira. A importância de cada equipamento, você consegue ser mais assertivo nas suas decisões, você começa a enxergar diferente a importância do equipamento, você começa a correlacionar ele com o processo. Lógico, você vai dar mais resultado, você precisa dar resultado. Você vai dar mais resultado em menos tempo possível. E é isso que faz a gente sobreviver. Garantir o nosso pão, eu brinco, para garantir o nosso pão com manteiga. Você precisa dar resultado em menos tempo possível.
Então, você precisa conhecer o processo, como a produção olha o equipamento aquela esteira ali, se ela parar, ela vai parar o fulano da frente, a descarnadeira, a desempenadeira. Opa, peraí, aquela esteira é fundamental, não pode parar. E, Valcir, você consegue identificar ali o gargalo da produção. Cara, aquela esteira é fundamental, dá problema direto. Opa, vamos estudar o porquê que dá problema, vamos sentar com o time, vamos fazer um plano de ação e investigar as causas da causa raiz do problema dela. É isso, meu irmão. Engenharia é tratar problemas de equipamentos, pessoas. Às vezes você vai ter que ser psicólogo para lidar com a equipe, lidar com motivação do pessoal, né? Inspirar eles. Às vezes tem que ser firme para tomada de decisão. É um pouco aí do cenário do engenheiro aí de manutenção. Fantástico. Você, acho que em nome de todos os alunos, só para você ter uma ideia, né? Bateu um pico aqui de 82 pessoas e a gente está terminando, já passou a chamada e quase ninguém saiu, a gente está com 70 pessoas ainda, ou seja, está todo mundo aqui, porque isso daí mostra e comprova que o que você falou foi verdadeiro, foi realmente inspira como engenheiro, né? E todos aqui estão querendo buscar, né, o seu lugar ao sol como engenheiro. Queria agradecer demais. É muito bom ver você como engenheiro da casa, e em nome da Unilins, agradecer, porque eu sei que você está tirando tempo aí com a sua família para estar passando para esse pessoal. E assim, o pessoal que está assistindo até agora, é que o pessoal está com gana de ver. Eles estão querendo realmente aprender. Muito obrigado. Pessoal, vocês que ficaram até aqui, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Trazer um ótimo professor. Opa, tem alguém aqui que me chama. Quem que me chamou? É o Vital? É o Vital. Só para mandar um abraço para vocês e dar os parabéns. Não vou atrapalhar muito. Desculpa te cortar, Ruas. É só antes de o pessoal ir embora, eu queria agradecer muito ao Valcir pela disponibilidade, pelo carinho, né, do que ele tratou, por exemplo, os alunos, a preocupação, como ele preparou o material, como que ele veio, e já estou recebendo aqui diversas mensagens agradecendo, pedindo para que o Valcir possa disponibilizar depois esses slides, se possível, né? O pessoal já começou a mandar mensagem aqui, então eu só tenho a agradecer, e agradecer você, Ruas, também, por estar fazendo esse intermédio, sempre faz de uma forma brilhante também, isso aí a gente já sabe que você domina toda essa parte da oratória, é muito bacana. E agradecer a todos os alunos, né, a participação, né, em massa, né? O Valcir deu muitos alunos, viu? Isso é muito bacana. Mostra o quanto você é dedicado, é bom e que, por exemplo, trouxe aquilo que você aprende no dia a dia, que você vê no dia a dia mesmo da engenharia de manutenção. Muito obrigado mesmo. E um forte abraço aí para vocês, Ruas, depois e Valcir, fiquem à vontade para finalizar. Eu quero agradecer a todos mesmo, a disponibilidade de todos, a paciência, fico à disposição sempre dos professores da faculdade para contribuir sempre com conhecimento, as nossas vivências práticas do dia a dia aqui, sempre vamos nos falando aí. Beleza. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal, tá? Muito obrigado pelo convite. Só um negócio aqui, Valcir, se o pessoal quiser te procurar, qual que seria o seu LinkedIn? Não sei se você pode... Valcir Aníbal Angeli. Valcir Aníbal Angeli, não tem erro, só tem esse nome é difícil achar. Nome raro, é que nem Ruas, né, cara? Quem se chama Ruas, né? É difícil. Tá certo. Vai encontrar rapidinho. Valcir, então, se você gostou aí alunos, né? Se vocês gostaram aí da palestra, quiser tirar uma dúvida, quiser bater um papo a mais, com certeza daqui a pouco vocês estão na época do TCC, vocês podem procurar o Valcir ali no LinkedIn e, claro, à medida do possível ele pode estar conversando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vital, posso encerrar aqui? Opa, Ruas, com certeza. Obrigado, viu? Tá certo. Valeu. Então, pessoal, muito obrigado. É a engenharia que nos move. Até o próximo vídeo e até mais. Valeu! Até mais. Tchau, tchau.